Antes de qualquer coisa, deixa eu ser sincero. Este vídeo não tem a intenção de criticar sua fé, sua igreja ou aquilo em que você acredita. O que vamos fazer aqui é abrir as páginas da Bíblia e da história para analisar de forma honesta uma questão que ficou escondida por séculos. Se você assistir até o final, vai perceber algo que muitas instituições religiosas preferiram não revelar. Entender o que estava por trás disso e como isso pode transformar sua visão sobre Jesus, Maria e a estrutura da fé cristã. Então já aproveita e segue o canal para não perder nenhuma descoberta que vem por aí. Agora sobre Jó. Você provavelmente já ouviu falar da expressão paciência de Jó. Mas se engana quem acha que é só isso. A história dele é cheia de detalhes curiosos e momentos que fazem a gente pensar: como alguém sobrevive a tudo isso sem perder o bom humor ou pelo menos a sanidade? Jó era um homem próspero, rico e respeitado. Tinha terras, rebanhos, servos e filhos. Basicamente, ele era o cara mais influente da região. Tudo parecia perfeito na vida dele. Mas claro, a vida adora testar até os mais fortes, e Jó não foi exceção. O início do drama é estranho. Uma conversa no céu entre Deus e Satanás. Sim, é isso mesmo. Satanás solta aquela clássica: ele só é fiel porque tem tudo. Quero ver quando perder tudo. E Deus, confiando em Jó, permite que ele seja testado. Imagina só, você mal sabe o que está acontecendo e de repente sua vida inteira vira um caos. E aí tudo começa a desmoronar. Filhos morrem, riquezas desaparecem, servos são atacados e, para completar, Jó é atingido por doenças dolorosas. A reação dele é humano reclamar, gritar, chorar, e ele faz tudo isso. Mas mesmo assim, mantém uma fé firme, apesar das perguntas e da revolta. A esposa dele, coitada, também entra na história com um comentário que até hoje rende discussões. Amaldiçoa Deus e morre. Nada de apoio moral aqui, apenas uma visão crua de desespero humano. E os amigos de Jó? Chegam querendo ajudar, mas acabam criticando. Eles começam a argumentar que ele deve ter feito algo errado, transformando a tentativa de conforto em julgamentos severos. É quase impossível não rir da situação, se você pensar pelo lado humano. Todo mundo com boas intenções, mas completamente equivocado. O livro de Jó, no entanto, não é só drama. É debate intenso sobre sofrimento, justiça, fé e humanidade. Ele discute com os amigos, eles apresentam teorias prontas, ele rebate. E a conversa vai ficando cada vez mais profunda. E o curioso, Jó nunca recebe explicações fáceis. Deus não entra e diz: isso aconteceu porque... Não. Deus vai direto para a grandeza do universo. Quando Deus finalmente se manifesta, não é para explicar cada detalhe. Ele pergunta a Jó sobre coisas que vão muito além do entendimento humano. Onde você estava quando eu criei o mundo? Quem ordenou as estrelas? São perguntas que colocam Jó diante do mistério da criação. Apesar da humilhação intelectual e do choque emocional, Jó aprende algo essencial. A fé não precisa de respostas claras, e no fim, sua vida é restaurada. Ele recebe em dobro o que perdeu: filhos, bens, saúde e até uma reputação fortalecida. É uma reviravolta que mostra que paciência e resiliência têm seu valor. Um detalhe curioso: o livro de Jó é considerado um dos textos mais antigos da Bíblia. Isso mostra que desde cedo a humanidade se preocupava em refletir sobre injustiça, sofrimento e a busca por sentido. Mesmo sem saber do teste celestial, Jó mantém a fé. Ele questiona, reclama, grita, mas não abandona sua confiança. É isso que fez dele um símbolo eterno de resistência. A expressão paciência de Jó não é exagero. Ele enfrentou perdas extremas, críticas injustas, dor física e emocional. E mesmo assim se manteve firme. E se você acha que a história é só tragédia, segura. Tem momentos quase cômicos.
Os amigos cheios de certezas, a esposa com péssimos conselhos e Jó reagindo com ironia e paciência. Tudo isso dá humanidade e humor ao texto, sem tirar a profundidade da lição. A mensagem é clara. Nem sempre vamos entender o sofrimento, nem receber respostas prontas. Mas é possível atravessar momentos difíceis, mantendo dignidade, fé e até um pouco de humor. Além disso, Jó nos ensina sobre empatia. Seus amigos só pioraram a situação porque tentaram aplicar teorias prontas. A lição? Apoio real exige escuta, não julgamento. Outro detalhe. A narrativa mistura poesia, monólogos e debates filosóficos. Não é só história, é reflexão profunda sobre justiça, sofrimento e confiança. Mesmo com toda a tragédia, Jó não perde a capacidade de questionar. A fé autêntica admite dúvida, questionamento e honestidade emocional. No final, a restauração não apaga a dor, mas mostra que a vida pode se reconstruir. Jó recebe não só bens materiais, mas também família e reputação restauradas. É sobre recomeço, aprendizado e resiliência. Se a história fosse resumida, um homem que perde tudo é injustiçado, questiona, sofre, mas se mantém íntegro e é recompensado. Essa é a essência da paciência de Jó. A moral? A vida pode ser imprevisível, injusta e desafiadora. Mas a forma como lidamos com isso define quem somos. Jó nos lembra que fé, paciência e resiliência fazem diferença, mesmo sem explicações. Além do teste divino e das perdas trágicas, a história de Jó também nos mostra a importância de refletir sobre nossos próprios sentimentos e limitações. Imagine você, um homem que tinha tudo, de repente sem nada, sendo questionado constantemente por amigos que acham que sabem a solução para a sua vida. É quase surreal. A literatura antiga nos mostra que Jó provavelmente vivia numa sociedade patriarcal, com regras rígidas sobre riqueza, família e honra. Perder filhos e propriedades não era apenas triste, era socialmente devastador. O que faz a paciência dele ainda mais impressionante. E cá entre nós, quem aguentaria calado esse nível de pressão social hoje em dia? Outro ponto curioso, a doença que atingiu Jó é descrita de forma dramática. Ele sofre com feridas dolorosas, coçando o corpo com pedaços de cerâmica. É uma imagem intensa, quase cinematográfica, que nos faz sentir a dor dele de maneira visceral. Mesmo assim, Jó não perde sua dignidade. Ele reclama, mas não abandona a fé. E é nesse equilíbrio entre sofrimento e resistência que está a grande lição. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, são personagens quase cômicos se você olhar pelo lado humano. Eles chegam querendo ajudar, mas insistem em explicações prontas. Você deve ter pecado, por isso está assim. E cada tentativa de consolo só aumenta a tensão. É como aqueles amigos que dizem, confia em mim, sei tudo, e você só pensa, por favor, só me escuta. Enquanto isso, Jó questiona, fala sobre sua dor, questiona a justiça de Deus e expressa sentimentos que qualquer pessoa sofrendo sentiria: raiva, tristeza, frustração e confusão. Ele mostra que fé não significa ausência de dúvidas, mas sim ter coragem de questionar e buscar respostas, mesmo quando não chegam. E aqui vai outra curiosidade. O livro de Jó mistura poesia e prosa, alternando entre narrativa e monólogos filosóficos. Isso não só torna a leitura mais dinâmica, como também permite que os leitores mergulhem profundamente nas emoções e pensamentos do personagem. É quase como um diário de alguém passando por uma experiência extrema, com reflexões sobre vida, morte, sofrimento e esperança. Quando Deus finalmente fala, ele não oferece explicações fáceis. Em vez disso, ele apresenta perguntas poderosas sobre a criação e o universo. Jó percebe que há uma realidade muito maior do que ele pode compreender, e que o sofrimento não precisa ser sempre explicado para ser significativo.
Essa parte do livro nos lembra que algumas respostas só aparecem com perspectiva e tempo, e que a paciência e a humildade diante do mistério são virtudes valiosas. A restauração de Jó também merece destaque. Ele não só recupera tudo o que perdeu, como também recebe o dobro. A vida lhe devolve filhos, riquezas e saúde, e ele vive muitos anos após a tragédia. É um final digno de filme épico, mostrando que a perseverança e a fé, mesmo em meio à dúvida e ao sofrimento, podem levar a um renascimento real, não só espiritual, mas material e emocional. Agora, vamos a algumas curiosidades extras que quase ninguém conta. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó pode ter sido uma obra de ensino para líderes e sábios da antiguidade, mostrando como lidar com sofrimento e injustiça. A história de Jó é frequentemente citada em discussões sobre a natureza do sofrimento humano e da justiça divina, e ainda hoje inspira debates teológicos e filosóficos. Jó é um exemplo raro de personagem bíblico que expressa todas as emoções humanas possíveis: raiva, desespero, confusão, esperança, sem ser punido por isso, mostrando que questionar e sentir é parte da fé autêntica. Além disso, há lições que se aplicam diretamente à nossa vida moderna. A maneira como Jó lidou com amigos, conselheiros, é muito relevante. Ele nos ensina que nem todo conselho é útil e que empatia verdadeira exige ouvir antes de julgar. Esse detalhe humano faz a história não só interessante, mas também aplicável. Outro detalhe curioso é que Jó é mencionado em várias tradições religiosas, não apenas no cristianismo. Ele é visto como exemplo de resiliência, paciência e integridade. Isso reforça a universalidade das lições da sua vida. Sofrimento, dúvida e fé são experiências humanas que atravessam culturas e épocas. E se você acha que essa história é apenas sobre sofrimento, pense de novo. O livro de Jó também apresenta momentos de humor sutil e ironia, como quando os amigos fazem argumentos absurdos e Jó responde com sarcasmo ou ironia, mostrando que mesmo no desespero, a mente humana pode encontrar maneiras de rir. A narrativa nos ensina também sobre equilíbrio emocional. Jó chora, questiona, lamenta, mas não perde a fé nem a dignidade. Ele nos mostra que é possível atravessar crises profundas sem se destruir por dentro. E, finalmente, a moral da história de Jó é clara. A vida é imprevisível, injusta e cheia de desafios, mas a maneira como enfrentamos essas situações define quem realmente somos. Fé, paciência, resiliência e capacidade de questionar são qualidades que podem nos guiar, mesmo quando não entendemos o motivo de nossas dificuldades. Então, se você curtiu essa curiosidade sobre a vida de Jó, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Porque até nos momentos mais difíceis dá para aprender e até sorrir com um pouco de humor.